Olá, muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Momento Despertar, nosso segundo programa. Bem-vinda, Bianca. Olá, todos bem-vindos. Uma alegria estar aqui mais uma vez compartilhando com vocês um pouquinho aí da nossa trajetória. E hoje nós vamos falar de meditação. Estamos aqui encarangada de frio, né? Cheia dos casacos. Está frio aqui no sul. Sim, muito frio no sul do Brasil. Quem gosta de frio vem para o sul do Brasil. Vem para o sul. Muito bem, a gente escolheu esse tema, né, da meditação, porque a gente estava conversando, eu e a Bianca, acho que tem muita assim, ainda muitas dúvidas, né? Também existe um distanciamento, parece, né? Como se ainda muitas pessoas pensem assim: ah, não, meditação não é para mim, é muito difícil, né? É algo que é inacessível. Então, a gente quis trazer um pouquinho, né, da nossa experiência com a meditação e, e poder oferecer para vocês essa essa prática que é tão boa, né? E nos ajuda tanto. E quando nós falamos em meditação, logo já vem na mente uma pessoa sentada em posição lá de lótus, semilótus, fazendo um mudra do mantra Om, né, com os olhos fechados, em pleno silêncio, né, e imóvel. E na verdade não é só isso, é também, se for da escolha e da preferência, né, de quem vai praticar a meditação, mas não é só desta forma, há muitas formas de meditar. A meditação consciente, a meditação que nós utilizamos no nosso corpo, uma meditação guiada, uma meditação ouvindo os barulhos ao seu redor. Então, há muitas formas de meditar. Não é só essa que logo a nossa mente nos traz a imagem. Isso. E a gente fala, né, a importância da meditação hoje. A gente vive num mundo, né, tão acelerado que a gente recebe tanta informação. Então, a meditação é um momento de poder desacelerar um pouco, né? Essa mente que está muito acelerada. E aí, uma das coisas que eu gosto de falar, né, que todo mundo fala assim, ah, a meditação é esvaziar a mente, né? É impossível esvaziar a mente, porque a mente foi feita para pensar. Né? Então, o que a gente consegue com a meditação é uma mente mais calma, né? Um tempo maior entre um pensamento e o outro, né? Ter consciência do que eu estou pensando é muito importante, porque senão a gente vai produzindo, né, esse caos mental sem perceber, né? Então, isso vai nos dando foco, vai nos dando tempo para escolher. Assim, acho que a coisa que a meditação mais me ajudou foi diminuir a minha reatividade, né? Então, eu poder ter esse tempo, assim, tu me traz uma coisa, né? A Bianca fala uma coisa para mim, eu sinto que mexeu, que daqui a pouco, sei lá, veio uma raiva, veio uma, né, uma indignação e eu escolho se eu vou reagir ou não, como eu vou falar para Bianca, como eu vou devolver algo para Bianca, né? Isso é inteligência emocional, né? A gente evita conflitos, evita machucar os outros. Então, a meditação me ajudou muito nessa questão da reatividade. Sim, para mim também. Quando chega algum movimento, algum convite, uma escolha, né, tomar uma decisão importante, eu nunca digo sim ou não na hora, né? Eu vou silenciar, vou sentir no meu coração, isso é meditar. Né? A meditação, ela nos traz para o agora, para o presente. Como a Jéssica trouxe, a nossa mente ela é uma máquina perfeita, ela não vai parar, né? E a grande questão da meditação é o convite de estar no agora. Então, a nossa mente, ou ela está na ansiedade do passado, desculpa, na ansiedade do futuro, ou na lamentação do passado. Então, observe onde está a sua mente durante o dia, né? No dia a dia. Ela está lá na lamentação do passado ou na ansiedade do futuro? E o movimento de meditar é nós estarmos no agora. É isso que traz a meditação para o nosso dia.
nosso dia a dia, né? A respiração, né? Em casamento aí com a meditação. Isso. E poder, né, ficar consciente, né, do que a gente está pensando. Porque às vezes a gente nem sabe identificar, né? Será que eu estou pensando no futuro ou será que eu estou lembrando do passado? Então, esse treino de se perceber pensando é muito importante, né? E aí a Louise Hay tem uma frase, né? Tinha, e que eu gosto bastante, que ela diz assim: o pensamento é só um pensamento e ele pode ser mudado, né? Então, esse é um segundo passo. Depois que tu sabe o que que tu tá pensando, tu poder escolher pensar de outra forma, né? Então, Com isso certeza. também é libertador, né? E a importância de ter consciência de como está esse pensamento, de como estão os pensamentos. Então, nos meus atendimentos terapêuticos, um tema de casa que eu gosto de indicar é: você está no banho? Você está no banho. Você está sentindo a temperatura da água, você está sentindo o cheiro do sabonete, o cheiro do shampoo, você está ali, presente. A meditação, ela nos traz para o presente. Você está fazendo uma comida, você está sentindo o cheiro dos temperos. Então, você está no presente. Eu adoro mexer nas minhas plantas, então eu estou ali sentindo o cheiro da terra, sentindo o cheiro de cada erva, eu estou no presente. E isso também é um movimento de meditar. Isso também é meditar, é estar no presente, é entregue, né, naquilo que você está fazendo naquele momento. E é muito rápido, a nossa mente ela é muito rápida, que a gente emenda um pensamento no outro, né? Encaixa um pensamento no outro, que esse espaço entre um pensamento e o outro, ele não existe. E a meditação nos traz isso. Então a gente cria histórias, a gente imagina, a gente cria frases que a gente vai responder para tal pessoa em tal situação, ou a gente lembra do que foi, eu devia ter feito isso, ter dito aquilo. Então nossa mente ela está sempre nesse movimento. A meditação nos ajuda a estar no agora e dar um espaço entre um pensamento e outro, concluir um pensamento, uma história, uma ideia, né, e outra. Então, isso é importante. E falar de ideias, aproveitando, é tirar da mente, teve uma ideia, coloca no papel, para não escapar, porque logo a gente vai pensar outro pensamento junto e já se perde, né, a ideia. Então, tudo isso é estar no presente, tudo isso a meditação nos traz. Eu tô aqui tentando estar no presente, mas o Ted tá chorando. Vocês escutam o Ted chorar? Então, o Ted tá tirando. Não, Não, vai, Ted. Pronto. não tô ouvindo o TED. Pronto. Ele Vamos ver quer se pegar agora eu sol. consigo estar no momento presente. Meditação é ao vivo, né? Então, isso também, né? Perceber isso, né? O que que tá tirando a minha atenção, onde é que, né, que a minha atenção é desviada. A gente vai treinando isso, né, Bianca? Isso é um treino, é É, como qualquer sim. outro treino. Isso também é outra coisa que a gente precisa falar, né? A gente, claro que já tem um benefício num primeiro momento, por exemplo, sentou para fazer uma prática, tu já começa a ter um benefício, mas a gente precisa dizer também que pode ser um dia que tu vai sentar para fazer uma prática e tu vai perceber essa mente enlouquecida, né? E aí não é relaxante, né? É algo que tu diz, nossa, meu Deus, olha, minha cabeça tá nesse estado, né? Então, assim, é um treino como qualquer outro, como a gente vai na musculação treinar, né, a parte física, a gente precisa treinar também essa habilidade, né, de voltar a atenção para o momento presente. E aí, às vezes, né, se a gente está com a cabeça muito agitada, é fazer esse voltar milhões de vezes, né, milhões de vezes. Então, assim, eu percebo muito isso em mim, assim, tem dias que eu tenho que ficar o tempo todo, volta, Jéssica, volta, né? Porque eu tô preocupada com outras coisas, porque, né? E isso de anotar eu faço muito, porque daí eu já sei que tem um lugar para aquilo ali que em algum momento eu vou dar conta, né? Eu não preciso ficar pensando naquilo, né, o tempo todo, desviando a minha atenção. Então, isso são práticas que a gente vai treinando, vai se desenvolvendo,
até que isso fique natural, né, no nosso dia a dia, né? E até que a gente sinta a necessidade de meditar, né? É. Hoje eu tenho a necessidade de meditar, de silenciar. Mas quando a minha mente está muito agitada, o que eu faço? Não vai ser positivo eu parar, fechar os meus olhos e respirar. Então, eu vou ouvir uma música que eu possa cantar junto, ou eu vou entoar um mantra que eu também gosto. Então, cada um tem o seu jeitinho. Então, se aquele dia a mente está muito agitada para silenciar com a meditação, então eu vou ouvir uma meditação guiada, né? Também uma opção. Ou eu vou ouvir uma música. E aí eu vou respirar e vou voltando, vou acalmando essa mente. Então a gente vai usando aí algumas estratégias. E cada pessoa é um universo, né? O que funciona para mim não funciona para a Jéssica, né? O que dá certo com a Jéssica às vezes não dá certo para mim. Então a gente também precisa observar isso e nos respeitar, respeitar o nosso ritmo, o nosso jeito, né? Isso é muito importante. Por isso que a meditação não é simplesmente sentar lá de pernas cruzadas, fechar os olhos e silenciar. Não É. funciona para todo mundo. Não, e até porque muitas vezes tu tá lá, né, sentada, de olhos fechados, bem bonitinha na postura, né, uma postura impecável, e o Uhum, menos tu tá fazendo é meditar, né? Tu pode estar sim, lá inventando história na tua cabeça, fazendo um monte de coisa, menos meditar, né? Então, exatamente. as performances Sim, espirituais também, né, elas têm que ser observadas, assim, né? Então, eu acho que isso é muito legal. Então, a gente precisa experimentar, conhecer, né? Eu acredito que para quem está começando, a meditação guiada é a melhor ferramenta para se iniciar, né? Porque é muito difícil a gente sozinha direcionar a própria mente num primeiro momento, né? Então, poder ter uma meditação guiada para a gente começar a meditar é muito importante, né? As meditações que usem visualização, as frases, os mantras, né? Ajudam muito também no primeiro momento, né, Bianca? Isso tu faz bastante. A Bianca tem um monte de meditações que ela disponibiliza, né? Quer falar um pouquinho? sim. Então, se vocês estão assistindo o nosso encontro aqui pelo meu canal, no YouTube mesmo tem várias meditações guiadas que eu gosto de gravar, né? Gosto de fazer. Então, é uma prática que eu gosto de silenciar mesmo, né? Ouvir uma música e silenciar com a respiração. Mas eu gosto muito de gravar as meditações guiadas, para as pessoas que eu atendo e disponibilizo aqui também pelo canal do YouTube. E auxilia, realmente. E o que as pessoas mais me falam, relatam, assim, é de ouvir minha voz, a calma da minha voz, e vai direcionando, e consegue realmente fazer esse movimento. E aí, um detalhe que eu acho importante, por quanto tempo, né? Então, as minhas meditações têm em torno de 4 minutos, 3 minutos, 6, né? Então, não se preocupem também com o tempo, né? É. Quanto tempo eu vou ficar ali, né? Fique calmo, relaxado e aproveite. Eu gosto muito de silenciar, mas hoje, em particular, esse mês de agosto, eu estou participando de um grupo de 21 dias de meditação do Deepak Chopra. E tá bem legal, é uma meditação guiada e tá sendo muito bonito, assim. Eu tô no quinto encontro já. E tá sendo bem, uma experiência bem positiva para mim, que gosto do silêncio. O que eu gosto também de fazer é a contemplação, né? Isso entra dentro da meditação. O contemplar o céu, contemplar a natureza. E quem mora afastado da cidade, né, de fazer esse movimento de meditar, que é fechar os teus olhos e observar os barulhos, né? Aí é um cachorro latindo, aí é um pássaro, aí é um vento. Também é uma meditação, uma forma de meditar. Todos os movimentos que nós fizermos para estar no agora, no presente, é válido, né? É isso. Ou apenas ouvir uma música instrumental, né? Uma música que fale com o teu coração, que tu goste, que te acalme, que te relaxe, unindo aí com as práticas da respiração. Também é uma opção. A gente conseguir fazer as coisas do nosso dia, que nem tu falou, né? Quer ver uma coisa que eu acho assim, comer, né? Fazer as refeições.
estando ali presente, né? Sem TV ligada, sem celular do lado, né? Mas prestando atenção, sentindo, estando ali, né? Isso tem uma diferença enorme, né? Pra gente, assim. Então, Muito. poder trazer isso também para o dia a dia, né? E aí tu estava falando, eu quando a mente está muito agitada, eu gosto que eu brinco assim, vai para o corpo, né? Então eu preciso ir para o corpo para deixar essa mente de fora um pouco, né? Então é o momento que daí eu tenho que prestar atenção no que eu estou fazendo no corpo, porque senão eu não consigo fazer, né? Então, para mim, qualquer atividade física tem esse efeito, né? Então, eu estou presente no corpo, não penso em mais nada, porque eu estou ali prestando atenção. Então, eu gosto de tudo que eu for fazer de atividade física, eu faço assim, estando presente, né? Então, quando eu estou na academia, eu estou na academia, estou prestando atenção na minha respiração, no movimento, né? Quando eu estou na prática de yoga, a mesma coisa. E agora, com a prática de bambolê, a gente está vendo muito isso, assim, né? Que é impossível ficar no bambolê, né, fazendo o bambolê girar na cintura, sustentar na cintura, pensando em outra coisa, né? Não tem como, tu tem que estar naquele movimento ali de integração com o bambolê para conseguir que dê certo, né? Então, assim, se tu começa a pensar muito, já não funciona, né? E isso é meditação ativa. Todos esses exemplos que a Jéssica trouxe são meditações ativas. Então, uma caminhada, um yoga, o próprio exercício da academia são meditações ativas. A prática do bambolê, que a Jéssica tem um grupo, né, que faz a prática do bambolê. Então, tudo é válido, isso é meditação ativa. Assim como cozinhar, sentir os cheiros dos temperos, o corpo, o exercício físico, o yoga, a caminhada. Às vezes eu faço esse movimento quando a minha mente está demais, eu vou caminhar. Eu vou caminhar quando eu quero liberar alguma emoção que eu não estou sentindo, não tenho consciência do que é, não consigo colocar para fora, né, como a gente fala. Eu vou caminhar na esteira. É muito bom. Aí eu respiro, né, o coração ele vai acelerando, e é uma aceleração boa, né? E a gente volta para o corpo. Então, isso é uma meditação ativa. A passiva é quando nós ficamos, então, com o corpo imóvel, né? Apenas com a respiração. E a ativa é quando nós utilizamos o corpo para meditar. Então, tudo é válido. E aí, encontrar o seu jeito de meditar. Tem pessoas que precisam de um horário. Tem pessoas que precisam de algumas regras, né? Todos os dias ao acordar eu vou meditar. Todos os dias antes de dormir eu vou meditar. Todos os dias, né, às 2 da tarde eu vou meditar. Tem pessoas que precisam dessa organização para entrar no ritmo, né? E tem outras pessoas que sentem o momento. Eu gosto de sentir o momento. Dentro da minha rotina de trabalho, familiar, eu escolho o melhor momento para meditar. É quando não vou ser interrompida. É quando a minha casa está em silêncio. Então, observem quais necessidades de vocês. Não, realmente eu preciso colocar um horário. Ok, então escolha um horário, né, do dia, o dia, vai ser todos os dias, um dia sim, um dia não, até você sentir a necessidade de meditar. Hoje eu sinto a necessidade. E se eu pudesse também, né, deixar uma dica, assim, né? É, é uns minutinhos, pode ser 3 minutinhos se colocar em silêncio, todos os dias um pouquinho, assim, né? Então, só para. E isso é importante porque a gente não sabe mais se escutar, né? Então, a gente toma as decisões voltadas para fora, pergunta para os outros, né? O que que tu acha que eu devo fazer? Né? O que que tu acha que isso aqui, né, significa e tal? A gente criar o hábito de se perceber, né, de se escutar, de se fazer perguntas, né? O que que eu quero? Para onde eu estou indo? Né? O que que é importante para mim? E dar tempo de escutar uma resposta, tá? Então, no começo não vem resposta nenhuma. A gente diz, ah, não estou escutando nada, não senti nada, não veio nada. Mas vai, é qualquer, é como qualquer outro relacionamento. A gente precisa de tempo, de dedicação, né? Dá trabalho para que a gente crie intimidade, né? Então a gente precisa criar intimidade com a gente mesma, com o nosso mundo interno,
né? Até que a gente começa a perceber, por exemplo, assim, a gente começa a perceber a forma como a gente fala com a gente, né? E às vezes a gente se percebe sendo muito violenta com a gente, muito punitiva, né? Aí a gente começa, opa, mas espera aí, precisa ser assim? Olha como é que eu tô me tratando, olha como é que eu tô, olha o meu tom de voz comigo, porque é um tom de voz de Uhum. dentro da cabeça, né? Esse tom de voz é familiar. Quem que falava assim comigo, né? É a minha mãe, era meu pai, né? Foi um professor, uma professora. A gente tem tons de voz assim dentro da cabeça que ficam o tempo todo ali, Sim. né? Trazendo ditando até um ritmo, e vibrando numa frequência que acaba determinando muito das nossas experiências, né? Então, poder perceber isso é um primeiro passo e depois começar a atuar para mudar, né? Conseguir ser mais amorosa com a gente mesma, né? Ter um tom de voz mais suave. E aí, por exemplo, eu tenho a referência da voz da Bianca nas meditações. Daqui a pouco a voz da minha cabeça passa a ser a Bianca me dizendo: Jéssica, calma, respira, não precisa ficar tensa. Isso acontece, né? Uhum. A gente vai substituindo as vozes por essas vozes que a gente começa a ter uma conexão e que a gente está em busca de se sintonizar na mesma frequência, né? Então é a nossa terapeuta, né? É essa voz das meditações, a voz do Deepak Chopra, né? A voz da Louise Hay. A gente começa a buscar e isso começa a fazer parte do nosso, né? Do nosso mundo interno. Então, ao invés da gente ouvir uma cobrança em voz alta, numa determinada situação, eu começo a escutar a voz da Bianca me dizendo para calma, não responde agora, respira, anota isso que tu tá percebendo, depois tu volta aqui para ver, né, se precisa ser dessa forma. A gente vai mudando, né? Isso a gente chama de desenvolver uma compaixão com a gente mesma, né? Então, é essa autocompaixão. E aí tem muitas meditações também dentro da linha, né, da autocompaixão, que ajudam a gente a mudar essa voz interna. Ah, Esse elemento que a Jéssica traz é importante, o tom de voz, esse acolhimento. Então, observar qual elemento te auxilia a entrar nesta conexão, nesta vibração de acalmar. É a voz, outros elementos que a gente pode utilizar. Os óleos essenciais, né? Os sprays de ambiente, um cheiro de um incenso, uma música, pensar aí nos sentidos, né? Nós temos 5 sentidos. Nós podemos utilizar todos eles para entrarmos em conexão, para entrarmos em meditação. Então, aqui na minha mesa eu tenho os óleos essenciais, então, quando eu preciso estar atenta, focada, eu vou usar um óleo de menta. Quando eu preciso relaxar, eu vou usar um lavanda, capim-limão, mas são aromas que eu gosto. Então, tem sprays de ambiente, incenso, eu gosto muito do cheiro do incenso, ele me conecta muito rápido, a música me conecta muito rápido também. Então, quais são os elementos que você pode utilizar para essa conexão acontecer? Ou acalmar, simplesmente acalmar a mente. Então, eu gosto muito da música e dos cheiros. Então, observa qual é o teu instrumento. Ou como a Jéssica falou, é a voz, o tom de voz, a referência daquela pessoa. E assim a gente vai se conhecendo, e assim a gente vai transformando esse momento, né, com o nosso jeito de ser, o que faz sentido. Eu acho muito importante isso, nós precisamos fazer o que faz sentido para o nosso coração. Não é o que o outro faz, é o que faz sentido para nós. Isso eu acho que é bem importante. é isso. Somos seres individuais, somos únicos. A gente escuta tanta coisa, né? Tipo assim, tem que acordar às 5 da manhã. Nananana. Uhum, Isso nunca uhum, funcionou para mim, né? Eu detesto acordar cedo. Muito, assim, eu acordo cedo, mas não às 5 da manhã, né? Aqui é frio, é úmido. Imagina nós acordando hoje às 5 da manhã, entende? Não, não, tu vai meditar com muita raiva, no mínimo, né? sim, Então, assim, tá, não precisa ser às 5 da manhã, pode ser um pouquinho mais tarde, pode ser no final do dia, pode ser antes de dormir. É, isso que a Bianca falou, eu sim. acho que é tão importante, porque se eu escuto que eu tenho que meditar às 5 da manhã, a minha primeira reação é, não vou meditar.
Uhum. Então não vou meditar. Uhum. Então meditação não é para mim. Né? Aí tu tem, sei lá, uma dor no joelho, aí tu olha aquela posição de lótus e fala, não vou meditar. Não tem, Sim. impossível meditar, porque eu não consigo dobrar meus joelhos daquele jeito. E aí começa, né? Um monte de coisas. E a gente vê hoje, né? A meditação, ela nasce, né? Dessas tradições orientais, né? Então a gente tem a meditação dentro do yoga, dentro do budismo, né? Em várias tradições religiosas e filosóficas. E hoje a gente tem a prática, né, de meditação que está sendo inserida cada vez mais dentro da área da saúde, né, como protocolo de recuperação de doenças crônicas, né, que a gente tem aí o mindfulness, né, que foi o tirar toda a parte filosófica e trazer a técnica, estudar isso, Uhum. né, de forma científica, para entender o que que acontece no cérebro. E hoje já se sabe, já está tudo mapeado, né? O quanto a meditação é capaz de alterar, né, a nossa bioquímica cerebral e toda a estrutura cerebral também com o tempo de prática, né? Então, isso que eu acho legal, assim, né? Tem para todos os gostos, né? Tem para todos os jeitos possíveis. A gente pode ir buscando e se afinando, né? Então, quem é mais prático, mais racional, daqui a pouco vai se achar dentro da prática de mindfulness, né? Que é treinar, prestar atenção, estar focado num ponto. E aí tem uma prática bem direcionada, bem, né? Não é direcionada a palavra que eu quero, bem reta, assim, né? Uhum. Objetivo, Bem sim. objetiva, isso. E aí a gente tem Uhum. outros tipos, né? Então, a gente tem esses outros elementos que a Bianca trouxe, que a gente também vai utilizando. Então, a gente precisa experimentar para saber, como é que eu vou saber, Jéssica, qual é que é a minha? Experimentando, conhecendo e vendo como é que se sente dentro de cada prática, né? E, e às vezes tem que fazer sentido, mas às vezes aquilo que nos incomoda é também o que a gente mais precisa, né? Trabalhar Também. 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 Então, isso também tem que ser observado, né? Então, acho que buscar ajuda, né, também, né? Pedir ajuda, pedir orientação, acho que é importante para quem, né, tá começando. Participar de grupos, né? Isso é legal também, né? Ter outras pessoas que façam, que pratiquem, e aí a gente vai se fortalecendo, né, nessa prática. Eu acho que isso é bem Exato. importante, né? Eu vou deixar um exercício para vocês, algo bem simples. Então, vocês vão unir as mãos em frente ao peito, ó, deixar os polegares tocando no peito. Vocês vão fechar os olhos e vão respirar e sentir o pulsar do coração. Uma prática simples, isso pode durar, como a Jéssica falou, 2 minutos, 3 minutos, simplesmente sentado, né, ou de pé. Afastem os pés para poder fechar os olhos, não perder o equilíbrio. Esse é o movimento, ó. Esse mudra. Coloca os polegares na altura do peito, onde vocês possam sentir o pulsar do seu coração e respirar. Respira. Vocês podem pensar em algo para agradecer no seu dia. Relaxa os braços. Está feita a meditação. Feito Então meditação. é simples. É simples. Não é 1 hora, 30 minutos, né? Não, não precisa. Não precisa. É uma conexão muito rápida, algo muito simples, e a gente pode fazer em qualquer lugar. De qualquer lugar, né? Em qualquer horário. Então, experimentem. Tá lá, né, na fila do banco, sempre, sempre trago esse exemplo, assim, tá numa fila, né, ao invés de ficar no celular, assim, né, na fila do mercado, na fila, né, qualquer fila, para um pouquinho, sente a respiração, né, fica observando a respiração, observa os sons, é ali na fila do mercado tu fez a tua prática de meditação do dia, pronto, Uhum. já dá uma diferença, né, então, assim, para quem tem a vida corrida, né, eu tenho certeza que em alguns momentos tem um momento que a gente tem que esperar, né? Então, poder esperar
em consciência, em presença, né, faz toda a diferença. Então, experimentem fazer isso no dia a dia, né? E as coisas vão ir, a mente já vai mudando, né? E aí a Bianca deixou então esse exercício de sugestão para vocês. Eu vou deixar uma leitura, eu e meus livros, né? Esse livro aqui, Um Coração Sem Medo, do Thupten Jinpa, porque a compaixão é o segredo mais bem guardado da felicidade. Nesse livro, ele traz práticas de meditação, de exercícios, né? Que tem, por exemplo, aqui abri aqui, exercício, atenção focada através da respiração consciente. Então, ele vai falar muito sobre a compaixão e sempre no final de cada capítulo tem um exercício de meditação. O Jinpa foi monge e tradutor, né, do Dalai Lama, e aí depois de um tempo como monge, ele acaba saindo do monastério para se dedicar para outras coisas, né? Ele que é um estudioso, né, de toda essa parte filosófica do budismo, e ele publicou esse livro, e esse livro para mim ele é sensacional, assim. Foi um dos livros que me ajudou a mudar essa vozinha interna, né? Essa voz de punição para uma voz mais amorosa. Então, fica a dica para vocês da editora Sextante. Legal. E no meu canal aqui no YouTube, vocês encontram as minhas meditações guiadas e mantras que eu também gosto de colocar. Os mantras também nos conectam muito rápido, assim, para quem gosta, né? Pode ser um mantra entoado mesmo, você pode falar em voz alta, ou você vai mentalmente, fazer o mantra. E a Jéssica tem o grupo, né, de Bambolê, que é a meditação ativa, que também nos auxilia. Então, são duas formas de meditação. A gente deixa aqui para vocês o convite. É isso. Quero falar também, Bianca, que eu tô com um grupo de Hum, yoga também, né? Então, segunda de noite é o dia do yoga e na terça de online. tarde, online, tudo online. E na terça de tarde é o dia do bambolê. Então, quem quiser mais informações, tem lá no meu Instagram, a gente deixa na descrição do canal. Uhum, E também deixamos aqui o Instagram da Bianca para vocês também conhecerem o trabalho dela. No Instagram também tu coloca, né, bastante dos mantras, das afirmações. Eu gosto uhum, muito das afirmações, também me conecta muito, assim, né, ficar repetindo, né, durante o dia. sim. Então, é muito bom. Então, fica o convite para vocês começarem a trazer essa prática para a vida de vocês. Fica o convite também para vocês se inscreverem nos nossos canais, né? A gente está publicando sempre nos nossos dois canais aqui do YouTube, o meu e da Bianca. E compartilhem, né, com quem vocês desejarem, com quem vocês sentem que podem se beneficiar com esse conteúdo. E é isso, seguimos juntas. Até o próximo momento de despertar. Um beijo, obrigada, Bianca, e obrigada a todo mundo que está aqui com a gente. Até o próximo.